Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Bom, começou a semana e nós aqui novamente, peço licença para entrar na vossa casa, terça-feira, e hoje nós estamos recebendo um jovem prefeito da cidade de Tamboril, Ceará, Luiz Marcelo Mota Leite. Ele é advogado, está exercendo o cargo de prefeito, exerceu o cargo de vice-prefeito de 2013 a 2016 e atualmente foi eleito em 2020 com 9.186 votos e está dirigindo, administrando a cidade de Tamboril. E nós vamos saber um pouquinho mais como andam as coisas em Tamboril, quais são as novidades, o que ele fez para melhorar a cidade, qual é a opinião dele da nossa política no momento. Marcelo, obrigado por ter aceitado nosso convite, viu? Seja bem-vindo aqui no Acerto de Contas. Boa noite, Marcelo, boa noite, Carlos, boa noite, Áurea. Fico feliz de estar participando do programa. Muito obrigado. E aí, Áurea, como é que foi o final de semana? Tudo em paz? E o Netinho? Tudo em paz. O Netinho... Você acredita que o Netinho me deu cano? Eu fui trabalhar e deixei lá em casa. Quando eu voltei morrendo de saudade, foram embora. Eu sempre falo que a gente cria os filhos para o mundo. E os netos... Foram embora e ficou aquele vazio, sem o Netinho. Mas eu fui cuidar das minhas coisas de boa. É o primeiro neto, né? É, o primeiro netinho. É uma benção. Então. É isso aí. E aí, Rebouças, como é que foi o seu final de semana? Tranquilo, meu amigo. Jogou muito basquete essa semana? Eu vou voltar esses dias aqui. Eu vou mandar a foto aí para vocês aí em casa, né? aqui, o Rebouça trajado. Como é que é o nome daquele time lá, Rebouça, que você estava trajado? Lakers. Rapaz, se o time vier aqui no processo aí, eu vou pôr aí, viu, produção? Coloca a imagem aí do Rebouça. Que isso, Rebouça? Bota aí momento de atletismo. De lazer, então. Eu sei porque ele ficou tão vermelho desse jeito, ele tava até bacana. Deixa eu voltar à forma. Segurando a bola de basquete, eu falei, puta merda, tu vai aonde, Rebouça? Não, jogar um basquete. Eu falei, fica à vontade, meu irmão, tu tá em casa. Ei, vamos lá. Marcelo, como é que anda Tamboril? Tamboril, por que esse nome Tamboril? Fica a quantos quilômetros de Fortaleza? Fala um pouquinho da sua cidade, ou um pouquinho de você, onde você nasceu, como é que você chegou a ser prefeito. Eu sei que você atuou como advogado há muitos anos, foi assessor de desembargador do STJ, enfim. Como é que foi essa sua trajetória, essa tua caminhada para a vida política? Bom, Tamboril fica cerca de 270, 280 quilômetros de Fortaleza. É um município já bem antigo, tem 167 anos. Ele veio desmembrado do município do Ipu, que era ali na época era o maior município da região. E assim, minha trajetória política vem porque minha família já é tradicional na política do município. Meu avô, que começou a trajetória política lá, já foi vice-prefeito, presidente da Câmara, vereador por vários mandatos. Tive outros tios, inclusive minha mãe também já foi candidata a vice-prefeito em 1972, lá de Tamboril. Já tive outros tios também candidato a prefeito. E teve o que se destacou mais na política, que até hoje mantém um cargo de destaque, é o deputado estadual Jeová Mota. Ele já está no 3º mandato de deputado estadual. Mas Tamboril já teve também outros deputados, como o deputado Pedro Timbó, que foi deputado estadual. Então o Jeová, ele foi eleito vice-prefeito por 2 mandatos também, foi prefeito de Tamboril por 2 mandatos. E quando ele estava saindo, em 2012, terminando o seu mandato de prefeito, ele colocou o seu sucessor, que era o ex-prefeito Ramiro Júnior, e me indicou como vice da chapa lá de Tamboril. Então fui candidato pela primeira vez em Tamboril em 2012. A vice-prefeito, e nós fomos eleitos na época. Ramiro Júnior foi eleito prefeito e eu fui eleito vice-prefeito. Em 2016 nós repetimos a chapa, o Ramiro de prefeito e eu de vice, só que infelizmente naquela época nós perdemos a eleição.
para o ex-prefeito Pedro Calixto. E agora, já em 2020, eu retornei a uma candidatura, tive uma nova candidatura, só que dessa vez a prefeito. Então nós saímos vitoriosos, teve 4 candidatos na época. O ex-prefeito Ramiro Júnior, que eu fui vice, foi candidato também, o ex-prefeito Pedro Calixto e mais outro candidato que foi o Gilberto Torres. Na época, foi a primeira vez que Tamboril teve 4 candidatos e a gente conseguiu sair vitorioso. Tivemos 9.186 votos. Agora, qual partido? Eu sou atualmente do PDT, fui candidato pelo PDT e atualmente ainda continuo no São PDT. quantos eleitores lá, prefeito? Lá na última estimativa nós chegamos a quase 22 mil eleitores. Então você teve quase a metade dos votos, né? Exatamente. Apurou, De 4 candidatos, né? apurou 17 mil votos e a gente teve Então foi mais da metade. 9.186. Mais da metade. Mais da metade. Exatamente. E lá é composto por quantos vereadores na cidade? Lá nós temos 11 vereadores. Atualmente nós temos na base do governo 8 vereadores e de oposição são 3 vereadores. Marcelo, eu acho muito interessante esse tipo de programa. Aqui nós estamos fazendo um acerto de conta porque nós trazemos ao conhecimento dos nossos telespectadores a regionalidade do nosso estado do Ceará. Né? Um município como Tamboril, né? Um dos primeiros municípios, eu creio, porque 1852, né? Parece que foi fundação. Então, é realmente um dos primeiros municípios, tem toda uma história ali com Santa Quitéria, com Ipu, né, com os distritos, né, eu vi aqui que tem 8 distritos lá em E Tamboril. o nome da cidade é de um brigadeiro? Não, Tamboril É um é uma peixe. árvore, é um peixe, mas a Tem uma árvore origem também. da cidade de Tamboril meio foi referência à árvore Tamboril, Ah, tá. que também existe. Até hoje a gente consegue levar algumas mudas de Tamboril para E o plantar que na cidade. tem no brigadeiro do exército? Tamboril é a terra de General Sampaio. Ah, Sim, General sim. Sampaio. Tamboril é a terra de Que General tem um Sampaio, município também com o patrono nome das dele. armas da infantaria do Exército Brasileiro. Olha aí. Legal, olha Então, eu aí. vejo que é um município que tem história, Tem mesmo. tanto de territorialidade, né, como tem história dos seus filhos, né, naquele município. Com E certeza. isso é um povo como o povo brasileiro que não dá tanta importância, infelizmente, à sua história, às suas raízes. É fantástico, nós temos programas como este. Digo aqui aos prefeitos de outros municípios, entre em contato com o Carlos Macieri, entre em contato com a TV Metrópole, com a nossa produção, para virem aqui falar dos seus municípios. É muito importante Trazer a história, resgatar né? essa história, resgatar o valor, né, da territorialidade, do orgulho de ser cearense, desses municípios. E aqui, prefeito, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, que lá em Tamboril tem um pico, que é o mais alto do estado do Ceará, não é isso? Na verdade não faz parte de Tamboril, mas é quase na divisa com Tamboril. Hoje tem até uma briga entre 2 municípios, que é Catunda e Monsenhor Tabosa, briga pelo ponto mais alto do estado do Ceará, que lá tá na Serra das Matas, mas Tamboril, inclusive, tem um distrito que fica nessa Serra das Matas, que é o distrito do Açudinho, mas, na verdade, hoje, o pico mais alto do estado do Ceará pertence a Monsenhor Tabosa, Que é essa Serra das Matas. que também está na faz Serra a das Matas. divisa. E tem Faz divisa com e tem um Tamboril. distrito de Tamboril que chega a ficar nessa serra, é isso? Exatamente, é o distrito do Açudinho. Lá em cima é bem frio. Eu não lembro bem qual é a altura do Mas se é o mais do alto do distrito. Ceará, por exemplo, Mas Guarani é bem Grande já alto. é frio pra caramba. Chega a 16, Viçosa Não, já é frio pra Ah, caramba. tem uma serra ali no interior chamado Brejo Santo, que é muito quente o interior, mas tem uma serra lá que você sobe com 20 minutos, dá 16 graus lá em cima. Até a vegetação é diferente. Aliás, então eu deve sempre ser digo bem pras bonito isso pessoas aí. de casa que você sai daqui de Fortaleza, anda aqui 100 quilômetros, que é Guaramiranga, parece que você está em todo país. Sim, sim. Não, Fortaleza, o Ceará, na verdade, né? É um dos únicos estados do Brasil que tem praia, sertão e serra. Serra, Zé. Né? Tem uns verdade. 3 Está bem explorado lá na área do turismo, esse pico aí? Como é que você tem informação sobre isso? Não, infelizmente não há ainda exploração Que pena, turística. deveria ter. Deveria ter, eu concordo. Inclusive, a gente deve explorar também a nossa serra dentro do município de Tamboril, que é o distrito do Açudinho. Tenho notícias que a empresa de energia eólica já estão viabilizando também para colocar aquelas torres lá. Então é um momento da gente procurar o governo federal, o governo do estado, para poder nos apoiar para levar essa demanda Porque assim, em termos turística. de altitude, lá tá mais alto do que Guaramiranga. Não sei, eu não tenho... Sim. Talvez seja o pico mais alto, mas onde existe platô, a cidade de Monsenhor Tabosa e o distrito do Açudinho, Sim. talvez seja um pouco mais baixo. Né? Eu acompanho suas redes sociais e eu tenho visto muito pavimentação para esse distrito Distrito do Açudinho. Açudinho.
e o desenvolvimento chegando por lá, muito interessante. Exatamente. O distrito do Açudinho era o único distrito do município de Tamboril que não tinha asfalto, não era a pavimentação asfalto. Dentro da sede lá do distrito do Açudinho, a gente conseguiu levar o asfalto. Asfaltamos também as ladeiras que levam lá o distrito do Açudinho. Então melhorou o acesso, viabilizou um acesso lá ao distrito do Açudinho. Como é que está hoje a sede do município de Tamboril? Porque o interior nós sabemos que tem a sede, né, do município, tem os distritos, né, os sítios, chamam de sítio também, e tem um acesso para chegar ali. O prefeito está dizendo que os acessos estão tão bons. Agora, como é que está a sede? É asfaltada? Sim. É calçamento? Como é que é hoje? Viu? Não, porque tem muita cidade interior que é bonita e é bem pavimentada, mas não é asfalto. É aquele calçamento de paralelepípedo bem feito e tal. Como é que é lá em Tamboril? Lá, só nesses 2 anos e pouco de mandato que a gente tem agora, 2 anos e 4 meses, nós conseguimos levar mais de 140 mil metros quadrados de asfalto. Nós levamos boa parte para a sede do município. Hoje, todos os distritos são asfaltados. E a gente concluiu um asfalto na minha gestão do distrito de Boa Esperança, do distrito do Açudinho, do distrito de Sucesso. Sucesso é o nosso maior distrito lá de Tamboril. Onde acontecem as festas, né? Acontece também as festas de Sucesso. A Aura já teve a oportunidade de ir lá em Sucesso. Eu fico só analisando aqui. Inclusive foi uma festa, foi nos festejos de Sucesso, que é no mês de julho, teve a oportunidade lá, teve Amado Batista e Felipe Amorim. Foi nessa oportunidade que eu fui. A Aura teve lá prestigiando. Cidade linda, viu? E a gente faz questão de levar muita infraestrutura lá para o nosso município. A economia da cidade gira em torno de quê? A economia basicamente é comércio e agricultura. Lá, como a gente tem 7 distritos, a zona rural é bem grande. Emergente. É bem grande a parte da zona rural, então ainda prevalece muito a agricultura, mas o comércio dentro da cidade, a questão, a própria prefeitura também ajuda muito no giro da economia. Infelizmente não. Como é uma cidade no sertão, uma certa distância da capital. Bem distante, né? Do mar, os jovens se evadem de lá quando uma certa idade para buscar sua carreira profissional, seu emprego, como é que está isso? Ainda sim, mas a gente conseguiu diminuir porque surgiu ofertas de faculdades na região. Crateús já tem um polo de ensino superior, inclusive vai chegar uma faculdade de medicina lá, da UFC vai ser instalada lá em Crateús. Então a gente consegue segurar um pouco as universidades para poder se qualificar. Fica quantos quilômetros de Crateús? O problema todo, Marcelo, 60 quilômetros. O problema todo é que eu vejo nesses interiores, a faculdade chega, como chegou aqui em Baturité, né? Nós temos lá a FMB, Faculdade Maciça do Baturité. Aliás, um grande abraço, nosso amigo, professor, que sempre está aqui conosco. Manter o estudo, porque isso tem um custo. O ideal seria ter um emprego, né? Sim. Regional para que ficasse ali com a família e tal. Isso é uma dificuldade, Isso é muito interessante, Marcelo, que o prefeito falou aqui, referindo-se à cidade de Crateús. É muito interessante isso, como é que funciona, né? Você tem, por exemplo, Tamboril, que é uma cidade menor, um município menor, tem 26 mil habitantes, salvo engano. Isso. E Crateús é bem próximo, ele falou 60 quilômetros, é muito perto. E Crateús hoje é um município bem grande, né? Quero mandar até um abraço aqui para a Silvia, né, a esposa do doutor Lima, que é anestesista. Ela fez um investimento grande lá em Crateús agora, que ela é de lá. Ela fez um buffet lá digno de capital, viu? Um buffet enorme, bem estruturado, tá? Já está funcionando para festa de casamento, de formatura, de tudo. Então você vê, beneficia todas as cidades do entorno. Com certeza. Né? Todas as cidades do entorno. E aí, prefeito, eu fico feliz porque eu vi aqui, eu lhe perguntei sobre infraestrutura, porque eu vi aqui no seu Instagram que você está construindo uma rodoviária nova. Sim, lá em Tamboril eu vi como está a construção e vi o prospecto, né, da foto realista de como é que vai ficar. Muito bom para um município daquele porte, uma rodoviária daquela, muito bom. Nós conseguimos vários convênios com o governo do estado do Ceará, muitos através da SOP, que é a Superintendência de Obras Públicas. E essa rodoviária já é uma demanda bem antiga de Tamboril e a gente conseguiu conveniar com o Detran. Porque lá em Tamboril antigamente existia uma rodoviária, mas não era utilizada. Os próprios ônibus não paravam na rodoviária. Então ela foi transformada primeiro numa agência da Caixa Econômica Federal. Essa agência, infelizmente, teve várias explosões, a questão dos na questão do novo cangaço, né, que estava acontecendo. Exato. Lá em Tamboril, infelizmente, teve 3 fechar a cidade com a Caixa Econômica. Aí ela voltou, mas voltou em outro lugar, jamais lá no centro da cidade. E hoje funciona o Batalhão do Raio, onde era
essa aí, rodoviária e muito bom. onde era... Tem um raio em Tamboril. Tem um raio, Bom. nós conseguimos instalar o raio. Foi uma das primeiras cidades, acima de 25 mil habitantes, a receber o raio. Eu O raio é a achei- criação do nosso amigo Coronel Amarelo, não é isso? E Eu é achei muito o bom. policiamento perfeito lá em Tamboril. Tamboril tem umas peculiaridades. Deixa eu só voltar aqui no meu questionamento. O que você, como gestor, pensa em fazer para ter uma demanda de emprego para o jovem permanecer na cidade? Perfeito. Talvez pela localidade, indústria não, talvez não, mas cooperativas, o que você pensa? Entende? Pode ser até dentro da atividade rural. Sim. Né? Com certeza é o nosso maior desafio enquanto gestor, enquanto prefeito. Eu acho que não depende só dos municípios, mas aí é caso de economia, vai para o Estado, vai para a União, essa questão de poder movimentar recursos dentro do município. E a gente tenta da melhor forma, sendo levando essa parte estrutural, qualquer estrutura, infraestrutura que chega no município, você tem os contratos, as empresas contratam pedreiro, servente, alvigia. Então, essa forma de levar investimentos na infraestrutura é uma forma pequena, mas já funciona de geração de emprego. A gente costuma fazer eventos, grandes eventos lá em Tamboril, e isso é uma oportunidade também no momento de movimentar a economia, os hotéis, os restaurantes, as pousadas, o pequeno empresário, aquele que tem um salão de beleza. Então, a gente, enquanto prefeito, procura levar esses investimentos para poder movimentar. São momentâneos, vamos dizer assim. Sim. O ideal seria criar uma economia vibrante. É um desafio. O que eu chamo de economia vibrante é aquela que permanece, cria raiz. Né? É um desafio. E a questão da agricultura, a gente tenta incentivar que eles produzam lá. Ultimamente a gente conseguiu comprar algumas colmeias para os apicultores de Tamboril, para ele poder ter o seu meio de ganho de vida. E a gente vai agora também licitar mais equipamentos para esses apicultores, para eles poderem desenvolver alguma atividade que gere renda para eles, como comprar também... do mel, Do mel. Isso. Os apicultores são que trabalham com mel. É um desafio grande, infelizmente a gente não consegue levar grandes indústrias, levar grandes fábricas para o nosso município. Marcelo, você como gestor, e há muitos anos aí já você iniciou o programa falando que a tua família já... Sim. Tua mãe em 1900, eu sou muito observador, em 1971 já foi candidata a vice-prefeito. Em 72 Foi vice-prefeito, é isso? Não, foi só Foi candidato. Em 72 eu tinha 10 anos de idade. Eu nasci em 72. Eu não era nem nascida. Olha a bebezinha. Aí veja bem. Então, Aí veja bem. O que poderia ser feito? O que poderia se instalar lá efetivamente para a geração de emprego? Nós temos um exemplo de como é difícil as coisas em relação... Quando eu era vice-prefeito, na época o prefeito Ramiro Júnior conseguiu uma fábrica de calçados. Uma pequena fábrica de calçados que gerava na faixa de 50 a 60 empregos. A confecção de sapatos. Infelizmente essa fábrica durou pouco mais de um ano. Porque tinha a questão da confecção, mão de obra legal, mas não conseguia dar vazão aos produtos. Porque tem uma concorrência muito grande. Grandene, né? Em Grandene, que é de Sobral, mas tem uma em Santa Quitéria. Tem Santa Quitéria também? É um município de 70 quilômetros que também fornece... Também é bem amplo, Santa Quitéria. Exatamente. É um município maior, né? Tem 2 fábricas lá de calçado, esqueci o nome da fábrica, mas que fornece lá, então gera uma concorrência. Então, durou pouco mais de um ano. O interessante seria, por exemplo, ele falou aqui na apicultura, né? Talvez não tenha tanta interessante concorrência. Seria um negócio nessa, investir em coisas diferentes, né? Você conhece o projeto da Fazenda Canaã? Não. É fantástico. Quando ele perdeu o Rossi, quando perdeu a candidatura para o governo do estado de São Paulo, ele veio para Canaã, aqui no Ceará, a Fazenda Canaã, e implantou... Qual município? Sabe? Aqui perto, em Horizonte, aqui por perto. E implantou na Fazenda Canaã o projeto estilo cooperativa, onde era para todos e tal. E eu sei que o negócio tomou um volume que essa cooperativa chegou a ter mais de 1000 colaboradores. É cooperativa de quê? Do agronegócio, da plantação de hortifruti. Hortifruti,
enfim, nada de... Lá tem algum açude bom por perto? Tem, o nosso açude Carão lá é um açude de grande porte. Hoje tem 16 milhões de metros cúbicos. Tem chovido muito agora? Tem. Então Choveu, está com uma capacidade boa esse açude. está com mais de 80%. Caramba, tá bom. O segundo maior açude, que é o açude de sucesso, já está sangrando, já tem mais de semana que ele está sangrando. Então, graças a Deus, deu uma boa reserva lá no nosso maior açude. Lá existe uma agricultura de subsistência? Sim. Feijão, milho. Sim, é o mais tradicional. Feijão, mais milho. tradicional, Tem gente que planta lá algodão, consegue até exportar algodão. O Ceará já foi. O Ceará, eu tenho um irmão do meu avô, que era o Frank Arino, né? Frank Alencar, ali de Ouro Branco. Qual o nome da cidade? Ouro Branco. Então, Por quê? Porque era um dos maiores exportadores de algodão do Brasil. Então, eu vou te dar uma informação Do para Brasil. você muito mais além desta. Que teve um problema no Ceará com a praga do bicudo, né? Na época de 80, tinha a praga do bicudo que acabou com essa questão do Eu morava algodão. em São Paulo, que eu desenvolvi a fibra ótica no Brasil. Como a gente sempre tinha encontros com vários empresários e tal, eu conheci o Grupo Maeda, que é o maior plantador de algodão da América Latina. E aí eu disse para ele que estava morando aqui no Ceará, já estava me instalando aqui na época. E ele falou, poxa, o Ceará tem uma característica muito interessante. Aliás, olhe para mim lá, uma região que possa plantar algodão, porque o único lugar do mundo, fora o algodão egípcio, que é o fio 600, somente o Ceará consegue produzir. Olha que informação. Nós tivemos usina de algodão em Ouro Branco. Não pensa no nome das lá, mas Ouro veja Branco. bem, o fio 600. Isso. Então mas veja lá, bem, só o passava as Egito carretas com algodão. conseguia fazer esse fio Parou. no mundo. E Governo o Ceará. Olha só. Agora, por quê? Por causa do clima, uma série de coisas que eu não entendo, não é minha praia. Aí mas- o governo do mas estado eu me parou de surpreendi na investir época. nisso. É. Maciel, eu cheguei a ver carretas e carretas de algodão vindo do interior 2 lugares no mundo. para ir para É exportação. mesmo? E aqui Carreta de ninguém, algodão. e aqui E ninguém por que não desenvolve. explora isso? Deixa- Já foi explorado, é o que eu Ah, estou dizendo. deixa eu te falar. Esse meu irmão do meu avô, Frank Alencar, ele era um usineiro muito rico de algodão. Era um dos maiores do Brasil, que Deixa eu aqui te no falar Ceará o que tem essa acontece no condição Ceará. como a Por que Marcelo que- falou. Por que parou? Mas depois pararam de investir. Porque parou, não. Parou pelo seguinte. Primeiro, não sei que... Teve a praga do bicudo também, que foi um dos primeiro culpados. deu essa plaga, que dizimou a plantação de algodão, né? Não tinha tecnologia avançada para combater a plaga. E depois as beneficiadoras de algodão, a mais próxima era em Recife. E as carretas iam daqui para lá para beneficiar. Então, veja bem, Carreta de algodão. ficava inviável o preço. Né? Ficava inviável o preço. Mas isso não quer dizer que não possa hoje plantar algodão e dar. Porque terra está aí, essa informação, quando ele me disse essa informação, veja bem, essa informação veio dos maiores plantadores de algodão do mundo. Que é um dos maiores do mundo, ele é, tá? E ele disse, somente no Ceará você consegue extrair o fio 600 ou no Egito. Imagine que coisa, né? Que coisa valiosa. Imagine isso. que falta E de investimento, Que né, falta Marcelo? de investimento do Governo público. Essas regiões do interior, que poderia ter os plantadores de algodão, o que precisaria só? Somente ter as beneficiadoras de algodão. Incentivo, né? Beneficiar o Ainda quê? que voltasse como antigamente que mandava para Recife, ainda era negócio. Não era, Porque não é era, mais. cara. Eu Não, queria hoje eu estou fazer, dizendo, mas tinha que produzir primeiro, para pelo depois pensar no trânsito. benefício. É. Eu queria fazer uma pergunta. Mas eu quero pra só ele. perguntar mais uma coisinha para ele aqui. Como é que anda o transporte lá em transporte público seu lá em... A Guanabara entra até lá, Lá a linha que É pau faz de arara ainda? Como é que a linha que faz o transporte público lá para Tamboril é a empresa Princesa. princesa. Não, estou dizendo o Lá, urbano. lá dentro. Não, lá o Tamboril, por ser uma cidade pequena, não, É pau de arara. não existe transporte público. Não É, tem geralmente nem, dos já tem distritos- mototáxi lá? Tem. Mototáxi tem, né? Dos distritos, geralmente tem os carros de horário que fazem esse trajeto. tem A Uber maioria também? ainda é pau de horário. Não, tem não. E como é que Topix? Sim, não. Esses carros de horário, a maioria que faz, ainda é pau de horário até porque Pau de arara. são poucos distritos, deixa eu ver aqui, Sucesso e Holanda que tem acesso de asfalto mesmo. Aí agora a Boa Esperança, que é pertinho da Holanda, que nós estamos fazendo o calçamento que liga a rodovia mesmo, a CE, até o distrito nós estamos fazendo todas de calçamento. Isso vai lá. desenvolver muito. Sim, que é pavimentação em pedra tosca.
Mas os outros distritos ainda é estrada vicinal, estrada carroçal ainda, Carroçal. né? É. Então tem esse problema de carro de horário que vem geralmente de manhãzinha. Engraçado, né, Marcelo? Você sai do lugar, né, que é tão sofrido, né? O interiorzão desse é sofrido, a gente sabe disso. Mas volta, né? Voltou, né, cara? Volta. E muitos daqueles que vão em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, ganhar a vida lá e conseguem desenvolver, ganhar o seu dinheiro, montar o seu negócio, muitos voltam e montam um negócio também na cidade. E um negócio que eu vi interessante, quando eu estive agora nesse município que eu falei uma vez aqui, o Mari, que fica perto de Có, já a fronteira com a Paraíba. A cidade, infelizmente, lá, aqui eu deixo meus pêsames, porque está destruída a cidade, infelizmente. Mas uma coisa interessante, o cara que vai para o Rio de Janeiro, porque tem um cara lá que foi para o Rio de Janeiro e trabalhou em sushi bar, no Rio de Janeiro. Ele voltou para o interior dele, que é lá o Mari, o cara colocou um sushi bar tão fantástico que tem gente que vem do Icó, que é o interior grande, já foi a capital do Ceará, vai no final de semana para o Mari para comer o sushi desse cara. É verdade. Porque o cara pegou expertise, né, do negócio lá no Rio de Janeiro e montou num municípiozinho desse tamanho, né, um município que está abandonado lá, mas o cara montou um negócio particular e tudo, que o pessoal vem de fora, do outro município, para comer lá o sushi no bar do cara. Não, mas eu toquei nesse assunto porque eu sempre vejo isso. As pessoas querem voltar para a tua região, né? Para a sua terra. Querem voltar para a sua terra. Pode ser sofrido, pode ser o que for, mas eles querem voltar para minha casa. Tem a base familiar. A base familiar. A questão de gostar da cidade, a origem mesmo. E outra coisa, o Ceará, eu não conheço Tamboril, mas tenho certeza, até a Áurea falou aqui, que deve ser muito bonito. É muito bonito. Deve ser muito bonito. O Marias que eu falei, cara, eu bonito, achei uma cara. E agora que tá tudo linda, verde, é muito limpa, bonito. Parabéns, viu, prefeito? E quando um prefeito cuida, e Linda, fica a sede da cidade ali tudo direitinho, é fantástico. Muito organizada, arvorizada, eu achei uma gracinha. Falei, gente, que cidade bonita. Tem umas cidades tão bonitas que a gente nem passa pela cabeça. Quando a gente conhece... Mas quem faz a cidade bonita é a soma do poder público mais a população. É verdade. Mas a prefeitura é o grande responsável. Não. Se você tem... Não. Se a prefeitura abandonar, meu amigo... Os hábitos regionais ajudam. Não, o prefeito vai sim. concordar comigo, eu tenho certeza absoluta. Abandonar... E o que acontece? Vou dar um exemplo. Na C10 aqui, nós temos um conjunto enorme de quase 5 mil habitações. Uhum. E aquilo eu fui secretário de governo, eu sei o que eu estou falando. E aquilo que você dá para o povo, e o povo sem informação, sem educação, sem nada, destroem aquilo em um ano. Mesmo, destroem literalmente. Fazem verdade. Barraca na porta, querem fazer paredinha emendada no prédio, querem fazer barraca de fruta na calçada, um quer ser melhor que o outro. Então, se não tem um povo educado, um povo que queira crescer junto com o município, você pode ter o melhor prefeito do planeta, o melhor administrador, não vai para lugar nenhum. A questão cultural mesmo. A questão realmente é de educação, de formação. Prefeito, mas ele vai falar já sobre isso, se eu estou certo ou errado, no segundo bloco, que agora nós vamos para o segundo bloco. Voltamos já. Fiquem ligados. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Macieri. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Macieri? Eu adoro, eu vivo por aqui. Clínica Áurea Cedras. Nossas especialidades: psicologia adulto-infantil, psiquiatria adulto-infantil, psicopedagogia, nutrição, fisioterapia, massoterapia, consultas particulares e conveniadas. Avenida Dom Luiz, 500, sala 1622. Telefone 3458-1222. Clínica Áurea Cedras. Interdisciplinaridade e saúde. Não existe idade para ser feliz. Pensando nisso,
Há 26 anos, a Fundação José Posidônio Peixoto concentra em suas ações o senso de responsabilidade social, através de atividades que promovem saúde, bem-estar, garantia dos direitos e valorização dos 192 idosos aqui assistidos. Venha você também fazer parte desta história. Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Então, voltando aqui para o segundo bloco, prefeito, o que eu disse eu tenho essa experiência. Né? Eu me lembro uma vez que nós entregamos, eu sou de São Bernardo do Campo, nasci lá, nós entregamos, como eu participei da política municipal, nós entregamos os conjuntos de casa e tal. E o segundo bloco de casas que eram para entregar era depois de 6 meses. Nós voltamos 6 meses depois para entregar as outras casas, que era uma obra da Prefeitura Municipal. Os caras tinham arrancado, não é só a janela, a porta, não, para vender. Tinham arrancado o cano da parede para vender. Meu Deus. Então, se você tem um povo que não... Você pode ter a maior manutenção do mundo, a maior gestão do mundo. Você pode ser o principal gestor do planeta. Você colocar para fazer gestão num prédio desse que eu estou falando, de 5 mil casas da Coab, ele não vai conseguir fazer nada. É verdade. Nada. Porque parte da educação daquela população regional que ali está. Se eles colaboram com a limpeza, você consegue fazer limpeza. Não. Você consegue fazer recolher o lixo e não varrer a cidade toda. Nós estamos até tendo um pouco de dificuldade agora, porque a gente iniciou uma coleta domiciliar de lixo, porque antes existia ainda aqueles tambores que a família colocava no lixo, e hoje nós retiramos os tambores, estamos aí por etapas, começamos no centro da cidade, num bairro, e gravei vídeo, mostrei para a população o horário que os carros iriam passar, os dias que o horário. Muito bem. Isso foi andando devagarzinho, a primeira semana até aí, mas já foi botando fora de horário. Joga no terreno. Jogando lá na frente do terreno. Tá entendendo? Então isso é constante que você tem que estar incentivando para as pessoas contribuírem com a cidade. Mas é difícil, realmente. É difícil mesmo. Não é fácil você lidar com gente, é muito difícil. Lidar com essas situações. Como é que você avalia a população de Tamboril? Você acha que está dentro desse padrão de educação e colaboração? Sim, a maior parte. Você acha mesmo que ele vai responder essa pergunta com sinceridade? Ele vai chegar aqui e vai falar, não, pessoal de Tamboril, não aguento mais. Não, ele não vai dizer. Ele não vai dizer, mas tem um jeito especial. Eu acho que essa pergunta, de dizer. Pode perguntar para mim que eu respondo para ele. Tem um jeito especial de dizer. Eu vou responder para ele. Se eu estivesse no lugar dele, eu diria. Eu vou dizer. Que é isso, meu povo Tamboril, eu imagino que é o melhor povo do Ceará. Claro. É um povo maravilhoso, educado, e tá aqui no meu dentro, mando, entendeu? Mas, olha, você não sabe, eu sempre digo aqui no programa e vou repetir, o Marcelo vai confirmar. Marcelo, eu sou empreendedor nato, tá? Aqui no Brasil criei o maior cemitério vertical do mundo, fibra ótica, primeira galvanoplastia de semijoias, que eu não posso falar o nome da empresa, no Brasil fui eu que coloquei. Então eu sou um desbravador de negócios. Eu sempre falo, você dirigiu a empresa, os problemas são pontuais. Você consegue, porque dentro da sua empresa, dentro do seu complexo, você consegue pontuar e resolver mandando, trocando, substituindo, fazendo o que tem que fazer. No município você não consegue, você não é dono dos municípios. Então a pior gestão que tem para se fazer é gestão pública. Quem faz gestão empresarial não faz gestão pública. Quem faz gestão pública não faz gestão empresarial. São duas coisas completamente distintas. Por quê? Você não é dono dos seus municípios. E às vezes você mistura, existem exemplos de grandes empresários que foram para a vida pública. Não faz nada. Que não deu certo. Porque tentava implantar um modelo de gestão privado, na iniciativa privada, que não conseguia desenvolver na área pública. Olha, porque ele falou um exemplo agora. E como você define a gestão pública? É exatamente o que eu te falei. É exatamente isso. É muito burocrático para começar, para fazer uma gestão. Existe muita burocracia, você tem que seguir exatamente o que a lei diz. As regras, sim, aproveitando. É porque existe um princípio do direito que é o seguinte: o cidadão,
ele não é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo que a lei não lhe obrigue ou lhe permita. O gestor público é diferente. Sim, ele o gestor tem que público ele dentro tem que das agir regras. estritamente dentro do Dentro que a lei das determina regras. que ele possa fazer. Agora, é o a contrário. pergunta que eu queria fazer é o seguinte: existe um padrão para todas as prefeituras no Brasil de como é a administração? Tipo assim, eu quero criar um órgão diferenciado, com o cargo X aqui em Tamboril, já em Redenção já é outra forma, ou existe um padrão que tem que seguir nisso também? Claro, se está distrito a obrigatoriedade legal, é para todos os municípios, é a mesma lei. O prefeito, no caso, o gestor não pode... Não, ele não tem essa linha de atuação fora da margem da Eu queria que ele lei. respondesse. Não, tem um certo tipo de liberdade, pelo O que eu estou tem entendendo. de liberdade ou não? Pelo que eu estou entendendo, por exemplo, nós temos a discricionariedade de criar uma secretaria diferenciada que outro município tem. Ah, sim, é isso que eu quero saber. E a gente, por exemplo, nós criamos uma secretaria de segurança Marcelo, pública. fala uma coisa mais importante. Nós sabemos que gestão municipal não é fácil, principalmente no campo das licitações. Nós sabemos que se eu precisar de comprar 100 copos desses, no atacadão custar R$10, eu sou obrigado a fazer a licitação. E se na licitação o menor preço for 15, mesmo eu sabendo que no atacadão é R$10, eu tenho que comprar por 15 dos licitantes. Exatamente. Que a gente sabe muito bem que é um consórcio, né, vamos dizer, um conjunto de pessoas que estão ali para manipular o negócio. Exatamente. O que você acha disso, meu querido? Eu acredito que um sistema... deveria, de alguma forma, nós vamos implantar uma nova lei de licitação, inclusive que... No seu município? Não, geral, no Brasil, é uma lei federal. Inclusive porque não pode o presidente da Câmara, Arthur Lira, prorrogou a implantação dessa lei por mais um ano. E assim, essa nova lei deveria vir com mais questões, pontualidades para a gente poder... liberar. Coibir essa forma. Não, coibir de você ficar distrito a várias empresas que vêm, elevam o preço, baixa na licitação, mas não chega no preço de mercado. E a gente fica distrito a ter que comprar dessa forma. Então deveria ter um mecanismo, inclusive através de lei, por exemplo, que a gente pudesse ver, comparar no mercado e comparar com o preço da pessoa que... Eu até concordo com a licitação, sabe? Porque a licitação tem que ter. Tem que ter. Agora, se eu como gestor, prefeito, vamos dizer, você, licitante, Áurea, me dissesse assim, não, meu preço é 15. Eu falo, não, mas eu vou me manifestar contrário, porque eu sei que no atacadão eu tenho esse mesmo copo por 10, R$ 9,99. E me liberasse para me comprar por R$ 9,99. No Brasil tem muita coisa. É um sistema. A corrupção ainda continua e parece que esse é um sistema de corrupção. Esse é um sistema que corrompe os cofres. Por isso não vão mudar nunca, facilitaria muito a vida do gestor se pudesse fazer isso. Houve uma licitação. E por que ninguém promove tentar fazer uma lei dessa? O copo ficou R$15, deputado federal, mas achei de 10. Porque não tem interesse? Não é? Claro, Você acha que não tem interesse? Eles não têm interesse. Não tem. Agora tá é só para você entender, porque a indústria, pelo contrário, a indústria gostaria muito, vamos supor, material de escola. Se o prefeito pudesse comprar da Faber-Castell, lápis, caderno, material de escola, para ele... produz muito e tem um preço baixo. Tem um preço baixo. Não, mas vem um cidadão aí que nem muitas vezes a empresa tem. Não trabalha nem com isso. Entendeu? Cria aquela empresa só para aquela licitação. Um atravessador, no caso. Não, que atravessador? Ele cria aquela empresa só para aquela licitação. E aí se inscrevem ali 2, 3 empresas. E a empresa que tem um preço mais baixo, embora não seja bem mais caro que o mercado, o prefeito fica obrigado. É um sistema péssimo, fica obrigado a comprar aquela empresa. E vocês, prefeito, debatem muito isso? Sim. Claro. Entre a gente, com porque, certeza, cara, é ruim para vocês, né? É ruim porque tem que pagar mais caro. E aí esse dinheiro poder usar na educação, na saúde, E essas empresas maiores que fornecem, são fabricantes, Faber-Castell, nem participam das licitações. Porque ela não tem interesse, porque vai vir gente botar o preço menor. Não tem. É complicado, é um sistema muito complicado. Prefeito, e você pegou uma pancada aí, né? Como todos os prefeitos eleitos em 2020. Você pegou uma pandemia, uma das maiores pandemias da história da humanidade. Né? E como é que foi lá em Tamboril, a pandemia de Covid-19? Nós, prefeito, desse mandato, porque a pandemia chegou aqui no Brasil, no Ceará, em 2020, que ainda era a gestão antiga, mas eu acredito que nós, esse prefeito desse mandato,
que começou em 2021. 2021. Foi o auge das mortes. Exatamente, foi o pior 5 mil por momento da pandemia. Foi quando eu fui internado em em 2021. Esse mês de março, abril, maio... de Fevereiro em 2021, diante foi pancada. horrível, foi uma época terrível. A gente conseguiu fazer um hospital de campanha em tempo recorde lá Conseguiram em Tamboril. fazer lá em Tamboril? Conseguimos, aumentamos 16 leitos lá para poder... Lá tem um receber. hospital em Tamboril. Nós temos um hospital municipal com E 40 leitos. 40 leitos? 40 Pô, Mas parabéns. funciona bem, faz parto, Funciona, faz tudo. Fazemos cirurgias lá. Cirurgia. Parabéns. Cirurgias eletivas. Parabéns. Fizemos um mutirão, já estamos no segundo mutirão de cirurgia de cataratas. E você tem 40 leitos e o UTI tem quantos? Não, UTI nós não temos. Tem um leite. Cirurgias de maiores porte, aí a gente tem que deslocar Certo. para... E quando teve a Covid, teve muitos casos lá? Teve, infelizmente tivemos... E o hospital de campanha funcionou direitinho? Funcionou. Nós chegamos a ter aquele O Elmo? Legal, para legal. poder... Pessoas foram atendidas com o Elmo lá. Sim. E Em aí a gente situações conseguiu mais transferir. complexas, transfere para qual cidade? Dependendo da complexidade, primeiramente Crateús, que lá tem um Sobral é hospital bem perto secundário. também. Aí Sobral fica a cerca de 170, 200 quilômetros. Atualmente, também. Marcelo? Lá. Não, Ipu não. Atualmente, Lá as referências é Marcelo? Crateús, Sobral Crateús, e Fortaleza. Sobral. Atualmente, Marcelo, o que está achando da nossa política? Nosso presidente? Nós estamos ainda... Bem objetivamente. Ainda é muito no início. Eu acredito que ele não deu tempo nem no governo federal, nem no estadual ainda de desenvolver grandes ações. É complicado o início de gestão. Eu sei porque eu já fui iniciante nesse sentido, mas ainda tem muita coisa a ser feita. E o nosso presidente? Também, eu acredito da mesma forma do governo do estado aqui, o presidente também ainda tem muito a desenvolver. Recentemente, os prefeitos se reuniram em Brasília. Nós tivemos lá a marcha dos prefeitos. Isso. Essa marcha é para reivindicar? Como é que funciona essa marcha? Nós temos pautas em comum, que é de todos os municípios. Aí vai de piso do magistério, que a gente tem sofrido muito para pagar o piso dos professores. Não que eles não mereçam, mas que não vem a contrapartida do governo federal. Nós, em 2 anos, tivemos praticamente 50% de aumento para os professores e o custeio da União não foi igual. Nós temos também a questão do piso da enfermagem, que está por sair também, que se não tiver o custeio da União, nós vamos ficar refém de emendas parlamentares para poder pagar Qual essa questão do é a piso. arrecadação do seu município hoje? Nós arrecadamos ano passado, foi recorde, foi mais de 116 milhões de reais. 116 milhões. 116, Não é a uma previsão era arrecadação pequena. 77 milhões. É boa. O nosso município foi... A foi arrecadação IPTU? recorde. O IPTU ainda é pequeno, inclusive nós reformamos na minha gestão aqui o Código Tributário do município, renovamos a questão das alíquotas do IPTU, do tamanho do terreno, quanto é que a gente ia cobrar, o preço do metro quadrado, dividir na sede e nos distritos, mas a gente tem que fazer principalmente uma recontagem dos prédios. E isso é uma lá em briga, Tamboril. né, pro prefeito? É uma briga, não é fácil. Porque E qual isso- foi então a maior fonte de arrecadatória, prefeito? Já que o IPTU é pequeno, Sempre é o FPM. FPM, O tem participação FPM municipal, é o que sustenta os municípios pequenos, mas lá nós temos um bom ICMS também. O FPM Que é o ajuda, quê? Fundo de participação dos municípios. Entendi. Que aí é um do fundo, governo é federal. verba faz federal. repasse. Entendi. Exatamente. Ele vem um pouco da União, do Estado, do município, aí junto a gente recebe dia 10, dia 20, dia 30. E já o ICMS, que é o rateio com o Estado do Ceará, nós recebemos toda Já terça-feira. vem predeterminado para os setores ou é o prefeito que... Não. Além do FPM, o FPM é uma verba que vem livre para a gente. Certo. Aí tem as verbas também destinadas para a saúde, para a educação, que é o Fundeb. Sim. E também na assistência social tem alguns pontos que chegam, mas é bem pequeno. Ah, tá. Para a manutenção do CRAS, do CREAS. Vocês têm lá hoje, você disse que criou, você estava falando aqui antes, que criou a Secretaria de Segurança Sim. lá sim. no município. Aí então você já tem lá uma guarda municipal. Ainda não, a gente criou justamente Pra poder ter a guarda. poder ter a guarda. Porque lá nós temos, infelizmente, nós tínhamos 7 agentes de trânsito. Hoje nós só temos 3. Então você não tem a guarda, mas você tem um órgão de trânsito lá local, Sim, e estamos... do município. E estamos pleiteando ainda o cadastro junto ao CETRAN para poder aplicar multa, efetivamente aplicar multa. Hoje eles tentam organizar o trânsito, não é fácil. Aí nós vamos já preparar o concurso para a Guarda Municipal para efetivar Legal. a Secretaria de Segurança Pública. Aí vão Você ter sabe quantos que- guardas municipais estão previstos para A assumir lá? ideia é fazer um concurso para 20 vagas. 20 vagas. 20 vagas. E implantar 20 guardas municipais? Exato, mas hoje o STF já permitiu que o Guarda Municipal possa
fazer o trabalho do agente de trânsito. Atuar como agente de trânsito também. Então ele seria um guarda municipal com uma função que isso aí não tinha nem com o STF. Tinha que ser uma coisa automática. O cara é funcionário do município e é uma economia. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem essa dualidade de polícia. Por exemplo, polícia militar e polícia civil. Né? Quando eu estava na faculdade, no começo, na cadeira de aprender a fazer monografia, né? Eu já fiz um esboço de monografia ali, o tema era esse, né? Que no Brasil é um absurdo existir polícia civil e polícia militar, porque você tem uma dualidade de quartel, de delegacia, de viatura, de pessoal, quando poderia ser uma polícia única, como é em todo mundo, com as atribuições gerais, inclusive trânsito. Né? Você vê nos Estados Unidos um policial, ele dá, só terminar, para chegar nesse ponto dele, que cuida não somente da criminalidade, cuida do trânsito também. É uma função policial cuidar do trânsito em todo mundo. No Brasil, não. E aí você vê, né, a prefeitura faz um concurso para guarda municipal. Por que esse guarda municipal não vai poder atuar no trânsito, num município tão pequeno? Né? Então não teria nem que ter essa autorização do STF, Marcelo, teria que ser algo automático. Marcelo, qual o seu calcanhar de Aquiles hoje e qual a sua maior vontade em relação ao município? Gerar emprego. Gerar emprego. Com certeza, o maior desafio de todo gestor de cidade mediana. Eu acho muito legal esse assunto, porque a geração de emprego, ela traz geração de emprego, ela traz uma associação educada, ela traz uma sociedade educada, ela traz uma sociedade respeitosa, ela traz uma sociedade independente, ela traz... Porque é muito difícil para os pais deixar os seus, quando os filhos dos seus filhos, irem embora. Tomar um rumo na vida, mas o pai não quer, ele quer que tome o rumo, mas volte para casa. Eu sei porque eu tenho filhos que moram na Austrália, eu tenho filhos que moram nos Estados Unidos. Pensamento tipicamente brasileiro. Eu tenho filhos que moram em São Paulo, e eu sou muito assim, paizão, eu sinto muita falta. Se ficar perto é melhor, né? Com certeza. E quando vai ainda para um país evoluído como a Austrália, como os Estados Unidos e tal, o pai é bacana e tal, mas... Aquele pessoal, eles muitas vezes saem do interior, saem lá do sertão, para buscar alguma coisa que eles não têm nem a certeza onde vão dar, né? No fim da linha, né? É complicado. São poucos que conseguem se sobressair. E você chegou na gestão, né? Chegou a que ponto? Que ponto vocês chegaram? Porque eu sei que uma gestão pública, como qualquer gestão, você tem uma comunhão ali, você tem os seus participes ali, seus conselheiros, seus colegas ali, que você chegou a que ponto para gerar esse emprego? Nós temos vários secretários, claro, várias secretarias com pessoas técnicas. Claro que tem a parte política, mas procurei pegar o político e engajar com o técnico para poder desenvolver as ações. A parte de geração de emprego, como eu disse, é a mais complicada. Aí a gente tenta trazer investimentos na cidade, mesmo que sejam pontuais, mas que de alguma forma gere algum emprego, renda, para movimentar na cidade. A gente, desde o início da gestão, busca pagar em dia. É tão simples isso para a gente que vive aqui em Fortaleza, pagar o salário em dia. Mas o interior, você vê várias cidades que não conseguem fazer isso. Então a gente tenta até para movimentar o comércio, o comerciante saber que vai receber direitinho. Porque uma coisa movimenta tudo, né? Exatamente. Nós temos na prefeitura quase 900 concursados efetivos. Olha aí, legal. Então, você pega 1.000 servidores efetivos na prefeitura que recebe lá e movimenta. Eu acompanho nas redes sociais, você colocando sempre que já está tudo em dias, exato, que a folha do pagamento já foi conclusa, muito bem. Mas essa carga, Marcelo, eu vou te falar como gestor, tá? Essa carga de quase mil servidores, cadeira de emprego, é horrível. Esse dinheiro desses 1.000 servidores, que eu não sei qual a soma hoje. A nossa folha passa em 3 milhões de reais. Pronto. Esses 3 milhões de reais poderiam ser investidos em muitas outras coisas. Mas é uma forma de movimentar, mas é uma forma, o comércio. Sim, é uma forma de movimentar uma economia. Com certeza. Agora, eu vou dar uma dica para você. Procura a Embrapa para desenvolver uma fazenda modelo de hortifruti, de avicultura, né? O porco, a criação de porco, de suíno, que hoje você sabe que está muito forte a importação da carne suína no Brasil, mas hoje eu acho que um dos maiores importadores de carne, além do gado, do boi, é a carne suína, que está
sabe? Salvo engano, é a carne mais consumida no mundo. No mundo, entendeu? Por que eu tô te falando isso? Eu tô te falando com cabeça de empreendedor. Sim. Tá entendendo? Com cabeça de um cara que pensa fora da caixa. Mas para a caixa, né? Entendeu? Eu penso fora da caixa, mas para a caixa. Então eu acho que não só lá em Tamboril, todos os prefeitos dos interiores poderiam aproveitar, porque vocês ainda têm uma coisa que funciona no interior de vocês. O que é? Zona rural. Agricultura. Plantador de campo, homem que trabalha no campo. Vocês têm isso, sobra. Você sabe disso. Você vê aqui, você sobe aqui, vou citar mais um exemplo, Palmácia ali, que vai para Guaramiranga e tal. Ali uma economia de banana tão forte, plantadores de banana ali, tão forte que vocês não imaginam. O que gira de dinheiro ali. É uma coisa assim, muito interessante. Por que eu estou falando isso? Porque o meu sócio, o pai dele tem uma fazenda de banana lá. Entendeu? É uma coisa que gira e gira muito forte. E o que se plantaria naquela serra ali de Palmácia? Só dá banana mesmo e chuchu. Mas o que acontece? Ali também, né? Café. Café. A região tem a O que volta você do acha que café. daria lá em Tamboril, assim, pra... Tudo, porque é serra, o clima úmido. Não, Serra é um pequeno Sim, mas localidade aonde de tem Tamboril. uma serrinha perto Porque lá da não é tudo. sertão? Lá predominante é 90% sertão. Porque só a Serra do Açudinho que é pequena que é serra. Mas lá o que dá é o tradicional, é feijão, milho, é o que mais Sertão é plantado lá. Então, geralmente- o feijão lá dá bem. Dá. Milho dá bem. Sertão, milho dá bem. Adoro, uma economia. Você não tem noção que é um feijão milho. É um negócio muito interessante, muito bom. E as Muito festas, fácil de plantar. Marcelo? Não, vamos falar de festa. Ó, começar a falar de festa em prefeitura, começa a meter o pau aqui, que eu não gosto. Ah, é? Mas é porque Tamboril existe Olha a tradição. cara do, Rebouça, a cara é do Rebouça. muita O Rebouça festa. falou assim, olhou pra mim e falou, concordo. É muita festa em Tamboril, Não, muita mas assim, festa. nós estamos falando de coisa, geração de emprego É sim, claro. fixa. Eu acho assim, nós temos que se preocupar com aquela sociedade carente, que vive tão pouco, né? Que eles vivem com tão pouco, né, cara? Eles vivem ainda naquela luz de lamparina, né? Que quer dizer, tá entendendo? Infelizmente, nós Quase temos uma apagando, população muito vulnerável. Muito vulnerável. E socialmente, a gente busca, final do ano a gente faz chega perto do Natal, nós fazemos um levantamento das famílias mais vulneráveis, a gente faz a distribuição de cesta básica, está sempre acompanhando essa parte mais social, porque é um problema. Não só de Tamboril, eu acredito a maioria das cidades aqui do Ceará. Eu acho que é um problema da maior parte do mundo, do globo terrestre. Aí eu faço aquela comparação, você vai na África, por exemplo, você tem um lado da África que são bilionários, o outro lado da África Miserável. come bolacha de barro. É o que eu estou falando para vocês dentro de casa, bolacha feita de barro. As crianças fazem uma bolachinha de barro, põem passar e comem aquilo. Sabe? E pensando que aquilo, na imaginação, é uma bolacha. Aí qual é a pergunta? São os mesmos povos, né? São o mesmo território. A questão é desenvolver. Tem um lado que não desenvolveu. E vários locais no mundo é assim, né? Tem uma forma de distribuir mais essa riqueza. Distribuir né? mais e fazer com que esse povo pense um pouco mais e coloque isso em prática. Agora, precisamos de gestores que levam isso para a população. Porque é difícil você mudar a questão cultural. E exatamente, essa questão de educação do povo, de deixar a cidade bonita, nós temos que estar lá, enquanto gestor, incentivando olha, coloque o saco só nesse horário. Até aprender. Em Tamboril, a educação, a infância e a adolescência, ela é exclusivamente pública ou existe escola particular em Tamboril? Salvo engano, existe uma creche lá em Tamboril particular. Mas escola não. fundamental, tudo é público. Tudo público. E como é que está hoje o andamento lá na escola pública? Nós já entregamos 2 creches novas lá em Tamboril. Para quantas crianças? A primeira foi mais de 200 crianças, que é do maternal, antigo maternal, de 0 a 4 anos. E a segunda já era um menor, que era convênio com o Estado. O que eu pergunto? Às vezes eles perguntam, foi 4 creches, quantas crianças? 10 cada um? Pô. Não. Tu tá entendendo? A primeira era mais de 200 e a segunda na faixa de 100. E o ensino fundamental, médio, como é que está funcionando lá? Fundamental 2, existe escola de tempo integral? Existe. Inclusive, todas as escolas que têm um 9º ano municipal já estão em tempo integral. Já existe nós temos lá 33 escolas, junto
contando com as creches Coisa até boa. ensino fundamental. Já existe 2 que é totalmente de tempo integral. E aí temos a escola estadual, que é a primeira escola profissionalizante construída aqui no Ceará, da época do governador Cid, foi em Tamboril, Olha só. que é a escola Antônio Mota Filho, que é referência lá na região. Profissionalizante. Quais são os cursos que você lembra assim que tem lá? Eu sei que tem técnico de edificações, administração, agropecuária. Coisa boa. São Muito 4 bom. cursos. Não, O isso último é não solução. Isso é solução. Porque eu sempre digo, eu bato aqui, vocês sabem disso, canso de bater aqui, que na Alemanha hoje é 90%, 90 não, 80 e qualquer coisa, são profissionalizantes. Eles dão mais valor do que a própria faculdade. Porque esse negócio de fazer uma faculdade, isso o cara quer fazer, pô. O cara tem que ter um meio de subsidiar a sua vida. Agora, se ele quer fazer faculdade ou não, eu tenho que parar com essa coisa. Ah, meu pai quer que eu vou fazer. Não, isso a decisão é dele. E aqui no Ceará surgiu uma situação sui generis, que era a questão reversa. Os alunos de escolas particulares procuraram o Ministério Público para poder ter acesso às escolas profissionalizantes. Eu estou falando. Porque eles, no começo, a estratégia era só levar alunos da escola pública e não tinha oportunidade para alunos da escola privada. Você sabe o que eu acho, Marcelo? Quando eu olho esses outdoors espalhados na cidade aí, primeiro lugar em medicina, colégio tal. Primeiro lugar não sei do que, colégio tal. Para começar, a maioria é mentira, né? Primeiro- O cara estudou Não, todo no mas colégio, tá, mas aí o outro tá. vai, pega o aluno do 3º ano Contrato, e o né? cara contrata o aluno Não, pro 3º ano e o cara paga. mas o que eu acho que deveria ser é o seguinte. Até é mentira ainda. O primeiro que começou a trabalhar lá em casa é meu filho, devia ser assim. Ou seja, fazer um curso profissionalizante, capacitar a pessoa e a pessoa com 18 anos começar já a desenvolver a sua vida profissional e aí ele vai decidir se ele vai fazer uma faculdade ou não. Com 5 anos, com 23 anos, com 24 anos, ele está formado, tem tempo suficiente para ele decidir isso. E no último né? semestre desses alunos na escola profissionalizante, eles têm um estágio com bolsa pago pelo governo do estado. Isso é legal, Marcelo. Eles recebem, inclusive, Cara, eu da prefeitura tô recebe te não. conhecendo agora, mas tô gostando da sua conversa, bicho. É só não entrar nessa sereia de festa aí, que não é muito minha praia, não. Esse aí é com a Áurea, que ela gosta. É, a Áurea que é a festeira aqui. Ela... É, a Áurea. Mas, Áurea, acabou o nosso Nossa, programa donzela hoje. Suas considerações final, foi muito bom o bate-papo com o Marcelo. Eu quero agradecer o prefeito Marcelo Mota por estar aqui. Obrigado. Quero te parabenizar também pelo trabalho que tem desenvolvido em Tamboril. Independente das festas bonitas que ele faz, ele está gosta do sempre fogo de postando rabo, né, mãe? muito trabalho, deixando a cidade de Tamboril linda e maravilhosa. Vale a pena conhecer. Obrigada o amigo aí, Rebouças, que ele hoje está só de piadinha. É porque a Áurea quer ir pro Tamboril Fest. Sim, mas vamos, Sim, vai. claro, Tamboril fecha. Bolsa, suas considerações. Eu tenho 15 segundos só, vai. Carlos Rebouças, advogado cristão no Instagram e Carlos Rebouças ADV nas outras redes sociais. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Marcelo, em nome da sua cidade, aos seus... Pode divulgar a festa, não pode? Os seus seguidores lá, enfim, para aquela câmera lá, suas considerações. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco de Tamboril. É importante falar sobre nossa cidade e agradeço mais uma vez a oportunidade. Marcelo, gostei do seu papo, o papo foi reto. Você é um cara novo, qual é a tua idade? 40 anos, sou tão novo. Não. É Cara, mas você novinho, tá sim. Parece mais novo mesmo. Parece mais novo. Não, mas o Tamboril fecha e começa que dia? Tamboril Festa 13, 14, 15 de julho. Pronto. E a hora vai estar lá. Quem quiser ver a hora dançar um forró com ela, vá lá, que ela vai estar lá. Vai tu dançar comigo Ela lá. Tá amarrado. Vai lançar um personagem, mais de Áurea Fuleiragem. Ei, Fuleiragem é tu. sigam a Acerto de Conto terças e sexta, às 20h30, às 8h30 da noite. Corta e aí, domingo, às 21 horas. Fiquem ligados e até sexta-feira, no mesmo horário. Obrigado.